Na Rádio Super, Política em Análise. Hora da gente conversar aqui sobre política com o editor Guilherme Ibrahim. Guilherme, muito boa tarde para você. Quanto tempo a gente não faz essa bate-bola aqui no estúdio, hein? Pois é, Léo, já tava ficando com muitas saudades de voltar aqui aos microfones da Rádio Super. Prazer mais uma vez estar aqui na bancada contigo, também com a nossa Juju, especialmente com a nossa audiência aqui da Rádio Super pra gente falar um pouquinho sobre política nesta terça-feira, Léo. Justamente, daqui a pouquinho nós vamos ter aí uma matéria lá da nossa equipe de Brasília falando sobre os serviços essenciais do INSS que podem ser interrompidos já a partir de amanhã. E não é só isso, né, Guilherme? A gente já tem falado aqui nos últimos dias sobre a situação problemática do MEC, que está interrompendo aí o pagamento de bolsas, fazendo bloqueios de verbas federais para as universidades, enfim, vários outros setores da estrutura pública passam por problemas de falta de verba. O que aconteceu, Guilherme Ibrahim? O que se deve a toda essa situação de caos no final do ano? Léo, acho que se a gente for olhar para o cômputo geral do que são ou do que foram os 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro, esse final, de alguma maneira, ele simboliza o distanciamento que o presidente da República teve ao longo de quase todo o seu governo, de uma ideia de que ele, à frente do executivo, tinha responsabilidades de guiar o país por políticas públicas gestadas e organizadas e pensadas pela sua própria equipe, seja elas conduzidas pelo ministro Paulo Guedes ou por quem quer que fosse. O que o presidente Jair Bolsonaro fez ao longo desses 4 anos, e a gente está conseguindo perceber nesse momento final, foi deixar de prestar atenção a como as políticas públicas de Estado, aquelas que atingem cidadãos que tenham coloração partidária X ou Y, como elas precisam de organização, elas precisam de informação, elas precisam de centralização no Poder Executivo para terem o seu funcionamento muito bem delineado para quando o cidadão necessitar deles. O caso do INSS é apenas um desses, de outros que você citou, que explicitam muito claramente como o governo abdicou da sua função de organizar a máquina pública sob uma ideia gestada desde o começo da gestão do presidente Jair Bolsonaro, que foi ecoada durante muito tempo, a ideia de mais Brasil, menos Brasília. Só Sim. que há órgãos que são de Estado e que precisam da coordenação nacional para funcionarem. A gente está falando da Polícia Federal, nós estamos falando do Instituto Nacional de Seguridade Social, nós estamos falando de tantas outras estruturas do Estado brasileiro que precisam de uma coordenação da Presidência da República, do Poder Executivo. Não é um papel do Legislativo, ainda que haja pessoas com boas intenções de fazê-lo, esse não é o papel dos parlamentares. Então o que acontece nesse momento é chegarmos ao cofre absolutamente combalido no final de ano, em que o presidente, vale lembrar, teve a seu favor uma chamada PEC Kamikaze, que abriu um espaço para que o presidente gastasse mais de 40 bilhões de reais num ano em que teto de gastos existe, esse teto que é muito mais fictício ao longo dos últimos 4 anos do que qualquer outra coisa, mas abriu-se um espaço fiscal de mais de 40 bilhões de reais e ainda assim nós estamos passando dificuldades. E olha que não estão relacionadas, Léo, necessariamente à arrecadação. A arrecadação brasileira tem mostrado alguma evolução diante dessa pequena recuperação econômica que começa a se indicar, e especialmente com a redução forçosa que nós tivemos da inflação em função dos decretos relacionados ao ICMS, especialmente dos combustíveis. Mas tudo isso mostra que eram medidas apenas paliativas e que serviram, pelo que se tem até agora de análise dos documentos mostrados por governo de transição e pelo Tribunal de Contas da União e das sinalizações do próprio governo Bolsonaro, que já pediu ao TCU uma abertura de crédito suplementar de quase 14 bilhões de reais, para ser preciso, 13 bilhões e 600 milhões de reais, porque não está dando conta de pagar o custeio das próprias coisas que ele deveria ter calculado. Justamente. Desde o primeiro ano de governo, Léo. E a gente vem falando de bloqueios já há muito tempo, né, Guilherme? A gente já falava sobre farmácia popular, merenda escolar, enfim, vários outros setores já vinham aí se sufocando por falta de dinheiro. Tem um culpado nisso tudo? Assim, a gente pode colocar isso na conta de governos anteriores, só na PEC Kamikaze, porque, na verdade, o sistema financeiro do Brasil nunca teve uma saúde tão boa, né? Léo, eu acho que a gente precisa tratar muitas dessas coisas com uma ideia de que
culpados são todos que sentam naquela cadeira na mesma proporção em que são obrigados a fornecer soluções. Ninguém os obriga a serem candidatos. Ninguém obrigou que o presidente Jair Bolsonaro fosse candidato à presidência da República, saindo de um dos governos economicamente mais trágicos da história brasileira, o segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ou meados desse governo que foi impeachmentado para depois a chegada do presidente Michel Temer. E o presidente Bolsonaro foi eleito com uma ideia de que faria cortes de gastos da máquina pública, de que enxugaria o Estado brasileiro. E o que se viu não tem nada a ver exatamente com isso. Agora, a culpa é apenas do presidente da República? É tanto quanto será do próximo presidente. E as soluções também precisam ser encontradas por todos eles. Mas há coisas que são factuais, Léo. Quem assumiu um governo no começo de 2019, sabendo das condições financeiras que o Estado brasileiro tinha, das dificuldades de arrecadação, do número de desempregados, dos problemas enormes para o crescimento do país, de todas as burocracias que o Estado brasileiro, por vezes, coloca à nossa frente, foi o atual presidente e que tem sempre como obrigação de, no mínimo, ter uma ideia melhor de país para a qual ele nos levaria até o final do seu mandato. Está muito longe de ter feito isso o presidente da República e, para além disso, acho que quando a gente tratava, Léo, de algumas questões que eram levadas à frente, de que o presidente da República sempre esteve, do dia 1 e da hora 1, muito mais preocupado com questões eleitorais ou com quase um culto à sua imagem ou uma ideia de se manter nos holofotes e muito deixando de lado a gestão pública, acho que isso está cobrando a fatura nesse momento. Ainda que algumas ações feitas pelo governo, muitas delas relacionadas à desburocratização, nós tivemos melhorias e avanços muito significativos no uso de aplicativos digitais e de algumas situações que, de fato, tocam na vida do empreendedor, do trabalhador brasileiro e do cidadão brasileiro de maneira geral. Mas acho que do ponto de vista de gestão pública, o que é muito nitidamente a fragilidade do ministro Paulo Guedes, que nunca teve uma experiência exitosa no setor público e está se mostrando ao final desse governo, também não ter capacidade de, diante de uma crise do tamanho da que tivemos, e vale sempre lembrar, tivemos uma pandemia de Covid-19 no seu momento mais grave, ela não acabou, ainda está aí, infelizmente, deixando vítimas, mas acho que está muito distante do que minimamente deveria ser considerado um parâmetro racional para termos uma política fiscal um pouco mais responsável com o país. Tá deixando os cofres públicos absolutamente combalidos, repito, Léo, e essa fatura vai ficar para o próximo governo. Sem dúvida. Será culpado também se daqui a 4 anos, quando sentar na próxima, no começo do ano que vem na cadeira de presidente, se o ex-presidente, o futuro presidente Lula, se ao final daqueles 4 anos também será escrutinado pelas urnas para decidir o povo brasileiro se fez ou não fez a sua lição de casa. Agora a gente tem uma nova PEC sendo discutida no Congresso, Guilherme Brahim. Inclusive, ela está neste momento em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, que é o Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais do PSD, um relatório que aumenta o limite do teto de gastos para 175 bilhões por 2 anos. Tem também aí um pedido para a criação de uma nova regra fiscal que substitua o teto de gastos, e também o texto destrava aí 23 bilhões de reais para o governo Bolsonaro pagar despesas e liberar emendas. A gente da imprensa, nós jornalistas, nos habituamos a dizer PEC da transição, Sim. PEC do Bolsa Família, só que agora o que nos parece é que é uma PEC que salvadora da pátria, né? Olha, Léo, me parece que o início e a ideia primaz para que o presidente Lula tivesse criado essa ideia de um estouro com uma PEC era para se blindar de alguma maneira de arroubos do Congresso Nacional durante 4 anos. Ou seja, era garantir que durante o período em que ele governar, imagina-se, que nesse período ele tivesse a condição de que as promessas de campanha não fossem descumpridas caso o Congresso mudasse de opinião a respeito das políticas públicas ou das mudanças que ele pretenda fazer. No entanto, o cenário que foi apresentado ao governo de transição, à medida que ele foi participando e tendo conhecimento de como estão as contas brasileiras, fez com que até mesmo a perspectiva futura de uma PEC fosse drenada nos seus recursos, ou pelo menos na ideia, na projeção de recursos, para pagar custeio. E estou falando de custeio, Léo, é o que as universidades
dizem no dia a dia. Não tem para pagar a folha de pagamento. Moradia. Não tem moradia. Não tem para pagar, por exemplo, projeções para bolsas. Então, quem tem bolsas, inclusive, e essa é uma questão, acho que muito importante, Léo. Falávamos durante um tempo e o governo sempre tratou de refutar rapidamente a ideia de que não há cortes no orçamento das universidades. Estamos falando de contingenciamento, não tem bloqueio. Tá nítido que houve, que foi bloqueio. No final das contas, estamos chegando ao final do governo, mostrando que houve sim bloqueio. Então me parece, Léo, que essa PEC, pro momento, ela pode acabar, primeiro, desidratando as próprias intenções de o governo do presidente Lula conseguir fazer ou navegar em mares calmos a respeito das suas promessas de campanha e forçosamente ter de negociar mais com o Congresso Nacional, até pela redução do tempo de 4 para 2 anos, como está sendo apresentado na PEC relatada pelo senador Alexandre Silveira do PSD, um aliado de primeira hora do PT, como sabem muito bem aqui os nossos ouvintes e os mineiros de maneira geral. Acho que o cenário que está colocado, Léo, vai ser um cenário de muita dificuldade para o próximo governo para minimamente fazer um primeiro ano em que ele não tenha de atrasar salários, em que ele não tenha de atrasar a compra de insumos, em que ele não tenha de fazer um aperto fiscal como talvez a gente nunca tenha tido em outros momentos da economia mundial. Porque em outros momentos, por vezes, a gente teve ali commodities em uma condição melhor, a gente teve alguns auxílios internacionais que podiam nos ajudar, mas acho que nesse momento, com a economia mundial em fragorosa dificuldade, e acho que também o Brasil com pouca organização para acessar os melhores mercados e as melhores práticas num primeiro momento, diante do comprometimento das suas finanças, acho que não dá para ter nenhuma perspectiva animadora no curto prazo, Léo. O que teremos pro ano de 2023 sinalizado pelos mercados, ainda que possamos ter um crescimento do PIB, é que ou fazemos um aperto fiscal em 2023, inclusive, os nossos ouvintes podem detestar, gente, teremos de ter muito possivelmente aumentos de impostos, é inevitável que isso aconteça para reorganizar a casa. Seja quem fosse o presidente. Quem fosse o presidente, não tem nada a ver necessariamente com o seu ex-presidente Lula, com o seu presidente Bolsonaro se tivesse sido reeleito, é uma necessidade em função de outras necessidades que nós temos. Atender o cidadão brasileiro que desde a pandemia e até antes da pandemia, do seu momento mais crítico, ali nos anos de 2020 e 2021, que essas pessoas que hoje estão passando fome, pessoas que não têm moradia, pessoas que estão enfrentando dificuldades que pareciam ter desaparecido do nosso mapa e que foram agravadas pela pandemia e que por vezes perderam pessoas do seu convívio, para que a gente volte minimamente a dar condições para que essas pessoas sobrevivam. Ainda que o Estado brasileiro tenha de talvez se endividar um pouco mais, Léo, e a gente sabe que isso é difícil para a economia de uma maneira geral e da inflação e todos os efeitos que acontecem, acho que a gente também precisa fazer um pacto como país de entender que em algum momento a conta pode apertar. É duro eu dizer isso para o cidadão brasileiro e para todos nós que já temos... Porque já está tão dura, né, Guilherme? Tanto problema com a inflação e com tudo mais. Mas a gente também precisa compreender que temos um enorme contingente de pessoas que voltou a passar fome. Tem gente que está ainda na miséria, tem gente com dificuldades para encontrar emprego. Então acho que a gente precisa entender como país que isso tem de ser uma prioridade, pelo menos no curto prazo, pro governo que está chegando, Léo. Guilherme Ibrahim, editor de política do Jornal Tempo, da Sempre Editora. Guilherme, muito obrigado. Volte mais vezes. Voltarei, Léo. Sempre que eu estiver por aqui na redação, hoje estou aqui resolvendo umas coisinhas do fim de ano. Aí eu deixei a Marina Schettini, que ocupa sempre muito bem a nossa bancada, descansando um pouquinho. Daqui a pouco ela aparece por aí. Tá certo. Muito obrigado.